vai abrir os trabalhos lá e a turma já está com sede desde cedo. Doutor, satisfação receber o senhor aqui no programa, tudo bem? Bom dia, Vila. Bom dia. Começar o meu bom dia e falar de minha esposa. Nesse véspera de Dia das Mulheres, né? Mandar um beijo para ela, né? Nessa véspera de Dia da Mulher, mulheres, né? Então, bom dia a todos. Tá aí. Vamos falar um pouco aí do Clube do Vinho. Tem início hoje. Por que só começa em março? Por que não começa antes? A turma tá com a goela, querendo molhar a goela. Porque só começa em março, né, Vila? Porque janeiro geralmente é um mês de férias, né? E fevereiro é aquela coisa de carnaval, muita gente também viaja, né? Então a gente prefere começar em março. Em março. Em fevereiro nós tínhamos aquele... O Sunset. Sunset, né? Que é aquela do vinho. Não teve esse ano. Esse ano não teve. Mas pode fazer mas no meio do ano aí, sim. né? Vamos fazer no meio do ano, sim. Dá pra fazer. Então tá confirmado. Tá confirmado. O Sunset. Não é isso, tesoureiro? Tem que falar com o tesoureiro, porque... Agora o tesoureiro é ele. Eu ia perguntar exatamente isso, né? Porque, por exemplo, eu fui presidente do Clube do Vinho e fui tesoureiro do Clube do Vinho. Quem tem mais poder no Clube do Vinho é o tesoureiro, é isso mesmo? Não tenho dúvida. Sai da gestão como tesoureiro, entrou como presidente e trouxe meu tesoureiro a tiracola, né? Porque ele tá manda, certo. Né? Tá, ele que manda, a parceria forte aí, né? Parceria forte, doutor Plínio Torres está por aqui, que é o tesoureiro do Clube do Vinho, e aí o presidente perguntou, vai ter Sunset? Ele confirmou, vai ter Sunset. Então, o Sunset é uma reunião do Clube do Vinho que acontece fim de tarde. Fim de tarde, com aquela paella gostosa do Jardim Atlântico, né? Isso. Só vinhos brancos, espumantes, bem legal. Como é fim de tarde, então não tem vinho tinto, só espumantes e vinhos brancos. Vinho branco, vinho verde, isso. Essa coisa. Hoje, nós temos quantos membros no clube? Nós somos 18, né? E por que só 18? Por que só 18? Porque a gente... Isso veio de vocês, né? Já se botou 22, já se botou 14, já se botou... E chegou no número ideal de 18. De 18. Porque nós dividimos as 3 garrafas, né? Vamos dizer assim, por rótulo. E que dá legal para os 18 consumirem, né? Então, como é uma degustação, não é nada para a gente estar fazendo farra, realmente conversar sobre o vinho. 18 é o ideal. Porque não se conversa muito, não se deixa muito, é uma reunião participativa. E muita gente, você pode estar ali falando sobre futebol, sobre política, sobre várias coisas e quase que não fala do vinho. Então, exatamente. 18 pessoas é um formato que dá para trabalhar e pensar e falar exclusivamente sobre vinho. Exatamente. Mais ou menos isso, exatamente. Então. Pronto, então hoje no Hotel Jardim Atlântico tem início aí as reuniões do Clube do Vinho a cada 15 dias? Cada 15 dias. E começamos hoje, Vila, com uma nova proposta. A diretoria vai fazer a reunião. Não só um membro vai fazer a reunião. Então nós somos 4 da diretoria. Então os 4 vão falar do vinho. São 4 rótulos e adiantando para você que gosta, são 2 brancos e 2 tintos. Sim. Eu tenho bebido muito vinho branco, sabia? Eu tinha um pouco de resistência. Nunca tive muita resistência, um pouco de resistência, eu focava só no tinto. Mas, tipo assim, eu tenho bebido muito vinho branco, não só por conta da estação, não só por conta do calor. Eu descobri no vinho branco, né, várias qualidades, né? E o vinho branco você pode harmonizar com muita coisa também, dependendo da uva. Quando a gente fala de aroma, sim, de vinho branco também tem muito aroma que você remete para outras coisas também, como o vinho tinto, né? Até o paladar, você vai acidez, é a mesma coisa do vinho tinto, né? Sim. Só que mais refrescante, vamos dizer mais refrescante, E combina, né? Combina com várias... Com o nosso clima, tropical, né? Comida, nós né? temos pratos maravilhosos. Deixa eu aproveitar aqui e botar o nosso ex-presidente, tá aqui, e mais forte do que nunca, que é o tesoureiro, né? Dr. Plínio Torres tá aqui e vai conversar com a gente também. A gente estava falando aqui, doutor Plínio, da questão dos vinhos, os brancos, né? O branco,
harmoniza muito com vários pratos que está à disposição nossa aqui, né? Dessa região especialmente. Na nossa culinária local. Sim. Né? A gente tem uma culinária muito baseada em frutos do mar, não poderia ser diferente, né? Então o branco, ele aceita essa proposta com muito mais facilidade do que o tinto. A acidez que as uvas brancas trazem harmoniza muito bem, né? Os portugueses não concordam muito com isso, não. Vai em Portugal, tem bacalhau com tinto. Sim. Mas vai depender do tinto também, não é qualquer tinto, né? Mas não é qualquer uva. Quando ele usa muita casta, né? Muita mistura de uva, então eles... Mas aqui a gente tem um componente do clima. Né? Que lá talvez não seja tão atrás. É mais frio, com certeza. Lá é mais frio. Então aqui a gente vai unir a culinária do fruto do mar com o calor que a gente tem quase que o ano todo. Então lá eles não têm essa pegada, mas utilizam bacalhau com vinho tinto. Isso é controverso no mundo do vinho. As pessoas às vezes acham que essa proposta ela é consagrada, né? Peixe, vinho branco. Espumante, rosé e essa variedade, vinhos verdes. Não, ele pega também com vinho tinto. O atum, eu tenho preferência com tintos leves. Um Pinot Noir, por exemplo. Perfeito. Olha aí. Então, depende da uva, o tinto vai bem também. Pode ter uma curiosidade aí agora, a gente está falando de vinho branco, de vinho tinto, de vinho branco, de vinho tinto, mas a uva ela é branca para fazer o vinho tinto e para fazer o vinho branco. Por que o vinho fica tinto, doutor Plínio? Já que a uva é branca. Pelo contato... Quando eu digo que a uva é branca, a polpa da uva. Pelo contato do vinho com a casca da uva tinta. Ela é que tem o corante, não é artificial, óbvio, né? Corante natural dentro dela. Para você fazer o vinho branco, na maioria das vezes, você retira a casca antes da fermentação. E com o vinho tinto, você mantém a fermentação junto com a casca. Aí você vai ter uvas com mais cor, que darão um vinho bem mais escuro, como a Taná, Cabernet Sauvignon, por aí vai. E você vai ter uvas que vão lhe dar uma coloração um pouco menor, porque a casca é mais fina, tem menos corante nela, como a Pinot Noir, a Gamay, essas uvas aí. Então é o contato com a casca da uva que faz ela obter aquela coloração. É a mesma coisa do rosé. A mesma coisa do rosé, só que o menor tempo seria de maturação ali, né? E hoje já se voltou a utilizar o vinho laranja, que é utilizada a casca do vinho branco, ela fica ali também um determinado tempo e ela pega uma coloração alaranjada, realmente, por isso daí vem o nome laranja. Tá voltando a moda aí. Mas nesse caso do vinho laranja, o brasileiro parece que não absorveu muito isso, né? Eu acho que não é só o brasileiro, não. É uma nova tendência. Então vai demorar um pouquinho a pegar. O presidente aqui é especialista em vinho laranja. E outra, é especialista em vinho nacional. Existe uma resistência em relação à questão do vinho laranja, eu percebo isso. E essa resistência não tem na questão do vinho verde, que é o vinho branco produzido em Portugal. Exatamente. E aí vem por conta da refrescância do vinho verde, por conta da acidez que é bem mais alta. E ele, não vou dizer que ele chega perto de espumante, não chega. Mas ele tem aquela efervescênciazinha inicial, frisante inicial. E aí agrada muito o brasileiro, agrada né? Justamente pelo nosso calor. O nosso clima aqui. Doutor, o senhor que é especialista em vinho laranja, fala um pouco aí da questão desse vinho laranja aí. O vinho laranja está começando, né, engateando, vamos dizer assim, voltando a engatear, né, no mundo todo. Mas que é uma tendência que, por conta do rosé mesmo, no Brasil não tem uma pegada legal. É porque nós somos preconceituosos em relação ao vinho rosé. Eu concordo com você, Vila, concordo. Tem vinhos rosés maravilhosos. Maravilhosos. Eu gosto muito de vinho rosé. Mas o brasileiro não consome o vinho rosé. Dificilmente você vai chegar e comprar um vinho rosé. Você ganha uma coisa assim, mas o vinho laranja e o vinho nacional, né, Vila? Eu acho tão bonito na taça o vinho rosé. Lindo, né? E o laranja também, né? Muito bonito também. O laranja eu tenho uma certa reserva assim com ele, mas eu vou me abrir mais, né? Vou me entregar um pouco mais a ele. Como o vinho nacional, né? Que hoje nós estamos bebendo vinho nacional de grande qualidade. Nós temos grandes vinhos. Verdade. Gaúcha, especialmente os brancos também, né? Os nossos espumantes. Nossos espumantes são maravilhosos, né? Estão entre os melhores do mundo hoje. Hoje vamos abrir com 2 espumantes nacionais. Que maravilha. Eu vou chegar às 7. Conversa é essa. A reunião às 8, eu vou chegar às 7. Conversa é essa. Só pra ficar olhando os rótulos. Conversa é essa.
Nós falamos agora da questão da quantidade de membros que o clube tem, um clube que tem 14 anos. Eu acho que é o único clube de vinho aqui da região inteira, talvez que está da Bahia, que tenha mais tempo em atividade. Seria isso? Com certeza. Eu não conheço nenhum outro. Também não conheço não, Vila. Com certeza que é o mais antigo da Bahia. Mais antigo clube de vinho da Bahia. Aqui, o Clube do Vinho de Ilhéus, e isso traz uma satisfação muito grande. O Clube do Vinho que já recebeu aqui João Valduga, né? Eu tive no Rio Grande do Sul, lá na casa Valduga, e tive com o doutor André Simas, nosso queridíssimo doutor André Simas. E quando nós chegamos na casa Valduga, João Valduga estava lá, andando tranquilo, e aí o André falou assim, João Valduga, vamos falar com ele. E aí nós fomos lá, né, para falar com ele. Olá, seu João, tudo bem? Nós somos de Ilhéus, do Clube do Vinho. Ele olhou e falou assim, estive lá. Desse jeito, estive lá. Pronto, a partir daí, conversamos meia hora, porque ele tinha um outro compromisso, mas... E aí foi delicioso, ele chamou um atendente chamado Jesus, eu não esqueço nunca, Jesus, e chegou para Jesus e disse, eu vou ter que sair agora, mas sirva para os meus convidados, os nossos ícones. Foi coisa linda, os olhos do doutor André, naquele momento, os olhos brilharam, os meus também. Foi um negócio maravilhoso. Mas o fato dele falar assim, quando nós falamos, nós somos de Ilhéus, do Clube do Vinho, ele lembrou no mesmo segundo do período que teve aqui em Ilhéus, que participou da reunião do Clube do Vinho, que foi fantástico. Recentemente, conversei até com o Plínio, uma vinícola do Sul, tem um rótulo, nos procurou. Sim. Para mandar os vídeos pra gente e ela fazer uma demonstração via vídeo. Sim. Então a gente está tentando isso lá pro clube. É o vinho Otto. O Otto? Já fizemos isso uma vez. Já fizemos uma reunião online, né? O enólogo estava na vinícola. Isso. Né? Que o Clube do Vinho foi procurado. Sim. Então mostra que nós estamos abrindo, né? O alcance nosso está chegando lá no sul. Sim, é verdade. Né? O doutor Plínio, o senhor lembra da reunião com o João Valduga aqui em Ilhéus? Não, eu não estava presente. Não estava presente reunião, não. Você tocou num tema que eu achei interessante e engraçado. Você falou, não me esqueço nunca o nome do atendente, Jesus. Jesus. Você já pensou, e Jesus serviu vinho? Jesus serviu só os ícones, né? Você já parou para pensar, Vila, que vinho Jesus tomou na Santa Ceia? Não. Já parou para pensar nisso? Nunca pensei. Porque não havia tecnologia, naquela época não havia tecnologia que a gente tem hoje, né? Então certamente você teria ali um vinho com muito menos teor alcoólico. Eles não conseguiriam produzir vinhos hoje que a gente consegue com 15% de álcool ou mais. Ele não tinha aquela tecnologia na época. Então você ia ter ali com certeza um vinho muito mais leve, uvas adaptadas àquele clima. Sim. Até a última reunião que a gente fez foi de vinho daquela região da Macedônia, né? Sim, da Macedônia, é verdade. Então, de repente, você falando de Jesus, aquela região ali, né? Você vai Israel, são vinhos maravilhosos e vinhos muito antigos. Israel faz bons vinhos, né? Então, Líbano, aquela região dali, aquela a Grécia antiga fez... Grego só tomava vinho, bebia vinho, né? Então, aquela região ali, o brasileiro não bebe vinho daquela região. Dificilmente chega aqui. A nossa última reunião foi de lá, né? Então, é legal que o clube também, né, tá indo para esse... Eu acho que um dos grandes... o leste europeu, né? Eu acho que um dos grandes lances do Clube do Vinho é a garimpagem. Esse poder garimpar grandes, extraordinários vinhos dos mais diversos cantos do mundo. Vários países que são produtores de bons vinhos. Então a gente consegue chegar em Ilhéus esses vinhos e a gente degustar esses vinhos no clube, que são vinhos maravilhosos. A gente tem uma gama enorme de vinhos, às vezes fica apegado àqueles 4 grandes vinhos que a gente chama do velho mundo, né? Isso. Portugal, Espanha, França,
Faltou alguém aí, hein? Portugal, Espanha, França, Itália. Opa, italianos. Itália. O clube tem italianos. Desculpa, italianos. Na verdade, nós temos o núcleo internacional, né? Com Rossana, Ivonique e Conrado, né? A França e Itália presente lá. Sempre, né? Sempre. Aliás, o clube do vinho sempre teve, eu não me recordo o nome agora específico, mas teve aquele rapaz que era português, morava em Serra Grande. Isso, eu me esqueci o nome dele, ele é esposa. Então o clube sempre teve a participação da turma estrangeira, o bloco estrangeiro do clube, né? O núcleo internacional. O núcleo internacional, que geralmente viaja muito visitando as suas terras de origem e nos brindam no retorno com vinhos maravilhosos que aqui nós não teríamos condição de comprar. Vinhos trazidos na mala. Na mala. Tem toda a diferença, né? Toda a diferença. É incrível, porque você vai ter lá um vinho de $8, de 8 euros, por exemplo, que é um grande vinho e ele vai chegar no Brasil aqui por um preço que o clube absurdo. Aí eu vou puxar a sardinha pro lado do tesoureiro, que aqui a gente não consegue absorver, não consegue. E também o fato do vinho vir na mala, ele não veio num container, ele não ficou armazenado no sol, não tomou altas temperaturas, então ele chega com a outra qualidade aqui, né? Bem embalado, Com certeza, tudo isso influencia na qualidade do vinho. Tudo isso influencia, sol principalmente, né? Sim. Então, quando você tem ele bem acondicionado, a gente tem uma regra no clube que a gente compra vinhos de todo o país, das diversas importadoras. Luiz acabou de dizer que fomos procurados, salvo engano, o Grupo Miolo, né? Foi o Grupo Miolo? Otto. Fomos procurados para eles querem que a gente deguste alguns vinhos dele, dê esse feedback, isso é interessante. Então a gente compra de diversos locais no Brasil. E a gente tem uma regra, se o vinho chegou para a reunião 1-2 dias antes da reunião, a gente não serve esse vinho não, a gente guarda, bota uma outra reunião no lugar e essa reunião vai para uma próxima para que o vinho possa descansar realmente. Né? É importante essa questão de descansar o vinho, não abrir no momento que chegou de uma viagem e bota logo o vinho para servir. Ele vai estar, de alguma forma, ele não vai entregar todo o seu potencial. O vinho precisa se estabilizar, né? Então a adega inclusive serve para isso, para estabilização do vinho. Sim. Então realmente é um erro se você trouxer um vinho que ele chacoalhou muito, ele balançou muito, ele pegou sol demais, ele veio num container, ele não veio numa condição ideal dele descansar. Vila tem vinícolas no Velho Mundo, não me recordo agora o país, eu acho um exagero, mas vou dizer, tem vinhos que ficam ouvindo música. E é verdade. É verdade. Tem vinhos que eles colocam com uma música de orquestra, erudita baixinho lá. Se isso vai influenciar, eu sinceramente creio que não. Mas tem gente que faz. Como a gente diz que o vinho é vivo, né? Se ele é vivo e o vinho cresce na taça e o vinho morre na taça, certamente tem alguma influência. Bom, tem gente que está guardando o vinho no fundo do mar. Sim. Também buscando experiências, tudo é uma experiência, né? Para ver como ele se adapta, se ele melhora, se ele não melhora, se evolui, se não evolui. A questão da temperatura lá embaixo é mais agradável. Então tem experiência para todos os lados. Sim, para todos os lados. Os valores também, né, da barrica, né? A barrica hoje está muito cara, então está voltando as barricas de concreto, por conta dos valores. A barrica de terceiro, quarto uso está sendo mais usada, né? Está procurando outro tipo de madeira do que o carvalho. Então o mundo do vinho está em evolução, mudando. Sempre evolução. Agora, realmente, você falou aí, doutor, em relação ao valor de uma barrica, é algo fora do normal, o valor de uma barrica de carvalho francês, o valor de uma barrica de carvalho americano, exatamente. Né? Então é por isso que está sendo utilizado outros recipientes, né, para descansar o vinho. O cimento, né? Voltando também aqui em Portugal, eu estive lá e vi muito vinhos da telha. Sim. Então, voltando a vinho também, aqueles vinhos que, vamos dizer, Jesus tomou. Isso. Né? Então, aquele vinho da telha, aquele vinho mais tradicional, servido na telha, né? Então, então o mundo do vinho cresce, todo dia tá evolução, volta, vai e vem. Uma coisa que eu preciso trocar desse assunto aqui também é a questão dos vinhos falsificados, né? Hoje tem muito vinho falsificado no mercado, né? Muito vinho falsificado, Vila, e você sabe que a gente faz reuniões, né? A preocupação, a reunião não começa
8 horas da noite hoje, né? Então a reunião começa, a gente senta, a gente planeja, a gente vai comprar onde? A reunião geralmente começa uma semana antes, 10 dias antes. Não, geralmente E aí você vai comprar onde esses vinhos? É de procedência, não é? Muitas vezes acontece, eu vou pagar quando eu chegar. A gente tá fazendo muito isso. E eles estão aceitando, porque eles estão vendo também que estão perdendo o público por conta de desvios falsificados. Então, não, o meu vinho chega e é bom, não é falsificado, me pague quando chegar. Então, tá partindo próprio distribuidoras fazer esse tipo de abordagem com o cliente que compra muito, né, por conta desses vinhos falsificados. Eu tenho observado muito aí, tem muito vinho falsificado no mercado, muito vinho falsificado no mercado, especialmente aqueles que são mais famosos. E se você conhece um vinho e um preço lá embaixo, tenha certeza que tem alguma coisa errada ali, né? Exatamente. Os mais famosos, os Malbecs argentinos, né? Aqueles ícones Malbecs argentinos, tem muita coisa falsificada. Aí eu acho que tem gente que tá tomando o vinho falsificado, sabe que é falsificado, mas quer ostentar nas redes sociais o rótulo. Eu tenho uma ligeira impressão que é isso, porque não tem cabimento. Não tem cabimento, né? Eu acho que quer ostentar o rótulo, só pode. Mas é isso aí. Às 19 horas estarei presente. Pronto. Hoje. Oi, Pia. Aline. Tem mensagem aqui de Lucas Lopes, mandando um forte abraço a você. Valeu, Lucas. Obrigado, querida. Parabéns ao Clube de Vinho e a vocês que construíram essa história maravilhosa. Estou na fila para fazer parte desse grupo maravilhoso. Aí, Lucas Lopes está na fila aí. Um abraço, Lucas. Falando em Cristiane também mandou mensagem. Amei a proposta do clube, lamento que seja tão fechado quanto ao número de participantes. O programa sempre trazendo temas interessantes. Deixa eu explicar aqui, o Dr. TJ já falou, o presidente do clube, em relação à quantidade. Não que o clube seja um clube fechado. Não, inclusive é um clube que recebe convidados. Sim. Recebe convidados. O que é que acontece? Ele tem 18 participantes, porque se tiver muita gente... você tem várias reuniões dentro da reunião do clube, aquilo que nós falamos mais cedo. Vai ter um grupo falar de política, vai um outro grupo falar de vinho futebol. E um outro grupo para falar de futebol. As reuniões do Clube do Vinho, o formato das mesas, ela é em U. Exatamente para não ficar aquela mesa muito comprida e o companheiro ficar distante, o confrade ficar muito distante de quem está na ponta. Por isso é em formato de U, o formato da mesa, para ficar uma coisa mais aconchegante e que todos possam discutir sobre o vinho e discutir sobre aquela reunião. Não fica uma coisa cansativa. E não fica cansativa, porque, exatamente. A gente começa a reunião 8 horas, 10 horas já acabou. E servimos 4 rótulos de vinho, jantar, entrada, sobremesa. Em 2 horas a gente faz tudo isso. Por quê? Porque é enxuto. É enxuto, exatamente. Ao longo de 14 anos, muita coisa foi se adaptando, muita coisa foi cortada. Então, ao longo desses anos, se chegou ao formato ideal. Só para explicar que não é um clube fechado. Não é um clube que, inclusive, aceita convidados. E tem um outro ponto, Vila, que a gente testou ao longo... Eu estou no clube, acho que há 12 anos. Que a gente testou ao longo do tempo. Há 14. Vila é fundador, é sócio fundador. Eu sou fundador do clube, A gente testou muito a questão da quantidade de garrafas. Então a gente chegou à conclusão que uma garrafa serve 6 pessoas. Porque assim, se você gostou daquele vinho, é justo que você prove ele mais uma vez e mais uma vez. Então se a gente colocar 20, vai ser difícil essa conta na hora de fazer a dosagem do vinho. Então a gente chegou a percepção que uma garrafa serve bem 6 pessoas. Como são 3 garrafas por rótulo, 6 vezes 3, 18. Se eu tiver que colocar mais gente, eu tenho que pular para 24. Que aí seriam 4 garrafas servindo 6 pessoas. E com 24 a gente já testou. Acaba virando realmente bate-papo lateral, paralelo, outros assuntos. Assuntos aleatórios. E acaba que não tem... A reunião ela não flui bem. Então ficou realmente esse formato de 18. Mas como você pontuou... existem convidados no Clube do Vinho
a lista do Clube do Vinho é passada antes, aquele confrade que não puder ir naquele dia, e acontece com frequência, gente viajando, gente com compromisso profissional, doente, etc, tem tantos motivos aí, aquela vaga, ela automaticamente ela se abre para um novo convidado, até que para a pessoa conheça o clube e em surgimento de eventual vaga, quem já foi, já conheceu, gostou da proposta, ele adentra o clube como membro. Então assim, realmente não é um grupo fechado não, é um grupo aberto, durante o ano explicar, aí. Né? Pra não ficar parecendo. Porque quando ela falou fechado, a gente fez questão de trazer essa informação. Exatamente, é interessante, verdade. Sim, é interessante. Meus amigos, presidente, secretário de Finanças, muito obrigado, hein, pela participação de vocês aqui no programa e falar um pouco de vinho. A gente leva essa cultura do vinho para as pessoas. Vinho, gente, é algo muito simples. Algumas pessoas acabam deixando o vinho chato, uma conversa chata de vinho. E existem realmente aqueles que são chatos para falar de vinho. Você tem que falar vinho com muita simplicidade, porque vinho é isso. Vinho é uma coisa simples mesmo, é abrir e beber. Qual é o melhor vinho? O melhor vinho é o que você pode comprar. O melhor vinho é aquele vinho que você pode pagar. O melhor vinho é aquele vinho que te agrada. Esse é o melhor vinho que tem, né? E a gente tem muito disso. Você tá num bate-papo bom, exatamente. Você tá numa turma legal, você tá sozinho. Sim. Eu não gosto de tomar vinho sozinho. Né? Eu prefiro não abrir uma garrafa, sabia? Se eu gosto de tomar vinho acompanhado. Eu acho melhor, é minha. Mas tem gente que abre vinho sozinho. Um charuto. Né? É verdade. Então, vai ali naquele pensando em muitas coisas. Pensando, Aí ele não tá sozinho também, né? Tem um charuto acompanhando ele. Quero dizer, Vila, que agradeço aqui a oportunidade, tá? E mandar um abraço para todos os membros, dizer que nosso amigo Kleber, lá no Jardim Atlântico, está de portas abertas, nova para receber o clube. Nos recebe super bem, né? Super bem. De parabéns ao Jardim Atlântico, de parabéns a Júnior, Neia, Clebão. Clebão é um maravilhoso. Eu tô encantado com o Kleber. Aqueles porque olhos dele. E agora que ele fez Cruzeiro, ele tá assim, entendeu? Voltou todo cheio de novidades também. Isso é bom. Isso é bom. Ele falou que hoje promete. Isso é bom. Ele não decepciona. Ele não decepciona. Coisa boa. Um abraço, doutor TJ. Um abraço, doutor Plínio. Boa sorte. Obrigado, Vila, mais uma vez por abrir espaço pra gente, pro Clube do Vinho. Eu sei que é um prazer para você receber e falar de vinhos. Eu fico encantado com esse negócio. Mas é interessante também pro clube, aquilo que a gente acabou de dizer há pouco, o clube está cada vez mais conhecido. Tem gente do Rio Grande do Sul encaminhando vinhos para aqui. E isso, sem dúvida, é o alcance da propaganda, da conversa, da entrevista, do bate-papo. Que vinho, acima de tudo, é bate-papo, né? Como você falou, eu também não gosto muito de abrir vinho sozinho, não. Eu gosto de conversar. E o vinho flui muito melhor aí nessa conversa. Verdade. Obrigado, Vila. Boa sorte, hein? Gente, hoje tem o retorno das atividades do Clube do Vinho Jorge Amado. Esse ano, 14 anos já de atividade. E hoje uma reunião super especial lá no Hotel Jardim Atlântico. É um clube itinerante, pode ser feito as reuniões no Hotel Jardim Atlântico, pode ser feito no Marótica, como já fizemos muitas vezes, pode ser feito no Morro dos Navegantes, pode ser feito em vários estabelecimentos que comporte o Clube do Vinho, tá bom? Muito obrigado a vocês, foi um apoio. Daqui a pouco a gente retorna com mais notícias, mais informações aqui no Tabuleiro. Estamos apresentando o Tabuleiro, jornalismo verdade.